Brincadeiras à parte, bom dia a todos. Agradeço na pessoa da dona Fátima o convite que me foi feito, a todo o pessoal aí, os evangelizadores, a equipe de evangelizadores do Pestalozzi, que faz esse trabalho fascinante com os alunos. O meu filho é estudante aí, né? O João Vitor Duarte está ligado aí, daqui a pouco eu vou cobrar dele algumas coisas, ele vai ter que me ajudar aqui na palestra, mas é muito gratificante quando a gente vê, né, uma instituição centenária como essa, né, quase centenária, ajudar e principalmente se preocupar com essa questão dessa parte espiritual. E hoje nós vamos falar aqui sobre Daqui Só Se Leva o Amor, mas mais para frente, né, a gente vai ver se está todo mundo prestando atenção, porque fica todo mundo com a câmera desligada aqui, não sei como é que funciona isso, vamos ver se o pessoal vai participar comigo. E o tema proposto é Daqui Só Se Leva o Amor. E a gente, quando o convite eu recebi através da nossa querida Marleninha Sado, era justamente para a gente poder fazer uma reflexão, e não há como fugir a respeito dessa situação pela qual todos nós estamos passando, que é a pandemia, né? Não tem como a gente falar sobre reflexão, para a gente falar sobre vida, sem a gente contextualizar o que está acontecendo com todos nós, né? E aí, pensando no que está acontecendo, para a gente, um assunto que, de certa forma, já nós estamos todos soberbados, já estamos todos saturados, não conseguimos mais ouvir nada a respeito dessa questão da pandemia, mas a pergunta que a gente faz é por que isso está acontecendo conosco, por que Deus permitiu que isso acontecesse conosco, né? Nós, para a doutrina espírita, é algo muito claro, mas nem todas as religiões pensam assim, nem todas as pessoas estão preparadas para pensar dessa forma. E a gente, regredindo um pouquinho mais, para poder entender todo o contexto que todos nós estamos inseridos, e a gente começa a perceber, será que o Carlos Gimenez de hoje, que tem 39 anos, tem realmente só os 39 anos da idade corporal dele? Será que a minha idade realmente é só essa? Será que a idade da Marleninha Sado é só os 24 anos que ela tem hoje, na idade corporal que ela tem? E todos vocês que nos assistem, você que tem 12, você que tem 10, você que tem 15, você que tem 16, será que a sua idade é justamente essa? Ou você já teve experiências passadas, você já teve oportunidades passadas e você começou a acumular uma bagagem, seja ela tanto de aperfeiçoamento, quanto coisas que não são legais, aquelas dificuldades que a gente tem, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, você trouxe de outras experiências para a experiência atual? Será que não é assim que funciona? Porque aí, de repente, quando surge uma situação como essa de pandemia, né, uma situação de um irmão nosso que é um vírus que veio e parou o mundo, nós temos que pensar dessa forma. Eu sei que o pessoal mais jovem gosta, geralmente, meu filho principalmente gosta de curtir um basquete, mas vamos pensar na questão da NBA, por exemplo, a força que teve essa situação. Para mim, quando a NBA, que é a Liga de Basquete Americana, que gira bilhões, não é MI não é MI não, é BI, bilhões de dólares, ela paralisou, cancelaram os jogos, cancelaram tudo, aí eu vi realmente a força que teve esse coronavírus, que teve essa doença. Porque, sob o ponto de vista material, ela paralisou o mundo. E aí nós pensamos, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Justamente para que esse momento de reflexão, para esse momento de parada que todos nós estamos enfrentando, surtisse algum tipo de efeito. Muito se diz que haverá um novo normal. As pessoas serão diferentes do doravante, serão diferentes a partir de agora. Mas será que nós somos realmente fáceis de mudar, como todos nós imaginamos ou como todos nós queremos? A mudança é algo fácil? A mudança é algo presente na vida da gente? Ou nós vamos ter que lembrar de Joana de Ângeles quando ela diz que a única coisa permanente é a impermanência, no sentido de que todos os dias nós temos que buscar o nosso aperfeiçoamento. E ainda que essa busca seja uma constante, infelizmente ainda nós falhamos. Alguns dias nós esquecemos de buscar a nossa melhora, nós esquecemos de buscar o nosso melhor. E por que isso acontece com a gente? Por um motivo muito simples, meus irmãos. Nós estamos num mundo de estudo. Nós estamos num mundo de aperfeiçoamento. Nós estamos num mundo de aprendizado. Não por acaso estamos falando aqui dentro de um contexto escolar, onde a gente vai a uma determinada instituição, temos pessoas mais preparadas que são os professores e eles lecionam para nós, eles passam conteúdos para nós, mas a nossa vida é assim.
Então, quando você tem o seu pai ou a sua mãe na sua casa, e de repente você não concorda com aquilo que ele esteja falando com você, que você torce o nariz, que você fica aborrecido, que você tenta retrucar, que você tenta modificar uma situação, lembre-se que o seu pai e a sua mãe aceitaram um compromisso de ser o seu professor na vida, porque ele gosta muito de você. Ah, Carlos, você fala isso porque você não conhece o meu pai. Meu pai está parado na década de 70, quando ele nasceu. Ele acha que a vida é aquela vida lá, que ele jogava bolinha de gude na rua, andava de calinho de rolemã, que jogava bola e bete lá na rua, jogava futebol, colocava 2 chinelos lá no asfalto na frente da casa dele e jogava daquela forma. Não existia internet, não existia computador às vezes, não existia às vezes até as transmissões de televisão eram muito precárias, rádio então nem se fala. Ele está com aquela cabeça, ele acha que eu tenho que me comportar daquela forma, daí porque quando eu quero entrar numa rede social, daí porque quando eu quero fazer um vídeo, daí porque quando eu quero mandar conversar com meus amigos no WhatsApp, daí porque quando eu quero entrar no jogo lá no Fortnite, jogar com pessoas que eu nem conheço do mundo, ele acha tudo muito estranho, tudo muito diferente. A mesma paciência que o seu pai teve com você até o presente momento, porque quando você não falava, seu pai e sua mãe, né? Quando eu digo pai aqui são pais, seu pai e sua mãe teve a paciência de tentar entender o que você pedia. Quando você não sabia nem falar, seu pai e sua mãe teve a paciência de tentar aquecer sua barriga, porque de repente você estava com cólica, tentou te dar um suco, uma mamadeira, porque achava que você estava com fome, tentou te agasalhar porque você achava que estava com frio. Isso tudo é carinho, isso tudo é amor. Da mesma forma hoje, quando você fala em rede social, você fala em TikTok, e seu pai e sua mãe ficam parados sem entender o que é, qual que era o alcance disso, eles ficam até por medo, eles pedem para você não usar, para você não utilizar, e você se revolta porque todos seus amigos têm, todo mundo participa e você não pode participar, você tem que ter a paciência com eles, você tem que explicar para eles, porque o mundo vive meio que numa panela de pressão. Quando você acha que seu pai e sua mãe não te dão atenção, eles te dão uma resposta atravessada, você esquece de olhar as dificuldades que seu pai e sua mãe enfrentam fora do seu lar. Da mesma forma, como você é cobrado dentro da sua sala de aula para você ter nota, o pessoal, não sei se tem alguém próximo ao vestibular me assistindo aí, e a pressão é grande, nós estamos em ano vestibular, temos que passar em tal faculdade, passar isso, passar aquilo. A pressão é grande do lado de vocês, mas também é muito grande do lado dos pais, do lado das mães, do lado dos professores. O que eu quero dizer é que cada estágio da sua vida, lembrando que a sua atual existência, a sua atual encarnação, por mais que você tenha 10, 15, 13, 14, 17 anos, represente nesse momento atual só essa quantidade de anos, você é um espírito imortal. Você foi criado lá atrás. Você traz consigo próprio várias e várias experiências. Nem sempre experiências saborosas, nem sempre experiências gostosas, nem sempre experiências evolutivas. Porque pode ser que você esteja gozando hoje, no sentido de você estar sentindo na pele hoje algo que você praticou lá atrás. Contar uma historinha para vocês, eu sempre conto essa história, principalmente para Luz e Amor, o pessoal que me acompanha já ouviu, mas eu vou fazer questão de contar para vocês, porque é algo que aconteceu comigo, vocês vão entender. Eu tinha 6 anos de idade, a minha avó faleceu. Uma criança de 6 anos de idade, evidentemente que a pessoa não consegue ter um discernimento muito grande entre vida e morte, aquela estágio de descobrimento, todos nós estamos aprendendo as coisas, e eu estava na escolinha, era pré-escola na época, né, acho que hoje mudou o nome até, e eu estava lá, de repente minha mãe chega chorando na sala de aula. Ela chega chorando, eu estava todos os meus amiguinhos lá, fazendo as atividades, tal, ela entrou na sala, conversou com a professora, etc, a professora me chamou e falou, Carlos, sua mãe tem que te levar embora. Aí eu fui, minha mãe chorando, o que aconteceu? Mamãe, sua avó morreu. Morreu, até então ninguém tinha próximo de mim, tinha morrido, eu não tinha me deparado com o evento morte ainda, não entendia, não sabia como é que funcionava. E aí, chegando na casa da minha avó, naquela época, década de 80, 1988, 89, as pessoas ainda tinham o hábito de fazer o velório, aquele momento de despedida, na própria casa da pessoa. E lá estava, sendo feito o velório da minha avó, e eu cheguei e olhei de longe um monte de carro parado. Olhei muitas pessoas conhecidas, meus primos, meus tios, todos os familiares lá, eu até achei que fosse uma festa, eu não sabia o que era velório, eu não sabia o que era morte. E aí eu cheguei lá e, infelizmente, né, em vez de pegar um momento de alegria de todos, estavam todo mundo triste, um clima muito pesado, todo mundo chorando, se despedindo da minha avó. E eu fiquei com aquilo na cabeça.
muito sofrimento para cá, muito sofrimento para lá, as pessoas tristes, chorando, chorando. Até que eu perguntei para minha mãe depois, falei, mãe, por que que a senhora fala tanto que Deus gosta da gente? A senhora me ensinou a rezar para Deus e pedir coisas boas para Ele, que Ele vai me atender. Por que que Deus, sendo bom do jeito que Ele é, Ele permite que as pessoas morrem? E minha mãe, no contexto religioso que estávamos inseridos à época, naquilo que foi passado para ela, naquilo que ela tinha aprendido, ela me disse o seguinte, sabe o que acontece, cara? De uma forma até mais... no sentido de poder me ajudar, mais clara para poder me explicar, ela me disse o seguinte, falou, Carlos, sabe o que acontece? Todos nós temos um livro junto com Deus. E conforme você vai errando na sua vida, Deus vai escrevendo lá no livro, linha por linha. Então, por exemplo, quando eu falo para você, Carlos, não jogue sujeira fora do lixo e você joga o papel no chão, Deus vai lá e coloca, Carlos jogou o papel no chão, sua primeira falha. Quando eu falo para você, ó, meu filho, não suba em cima do sofá com um sapato, com um tênis, sem tirar os seus calçados, e você sobe e suja o sofá, Deus escreve lá na segunda linha, Carlos sujou o sofá. Quando eu peço para você comer verduras, legumes, e você não come, Deus escreve lá, Carlos não está obedecendo a mãe, e assim sucessivamente ele vai escrevendo, tudo aquilo que nós vamos errando, ele vai escrevendo no livro. Até que chegue na última linha, quando ele escreve a sua última linha, sua última falha, seu último defeito, ele fecha o livro. E quando ele fecha o livro, você morre, porque você completou a sua quantidade de falhas. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, então tá, então quanto menos eu errar, mais eu vou viver. E aí, de repente, surgiu a seguinte situação. A mãe estava grávida e ela foi seguir a recomendação médica, né? Nós temos aí um médico nos assistindo, seguindo as recomendações médicas, ela fez todo o pré-natal, ela fez todos os exames necessários, ela fez tudo aquilo que lhe foi recomendado. E aí, muito bem, tudo tranquilo, vamos para a hora do parto, vamos para o centro cirúrgico, obstetra, anestesistas, enfermeiros, está tudo bem, mede pressão, afere pressão, aquela história toda, tudo tranquilo, tudo sob controle, começa o parto cirúrgico, fazer a cesariana, de repente há o corte lá na barriga da mãe, da gestante, tudo tranquilo, sem problema, nenhuma intercorrência, o médico vai lá, pega o feto, tranquilo, corta o cordão umbilical, o médico levanta o feto chora, os pulmãozinhos enchem, está vivo. O médico abaixa o feto, a criança morre. E aí, meus amigos que nos assistem, eu te pergunto, e o caderno? Ele morreu, mas ele acabou de respirar e já partiu. Deus não deu tempo de anotar nada no caderninho dele, porque ele não cometeu nenhuma falha. E aí, quando eu encontrei a doutrina espírita me esclareceu que nessa situação ocorre por quê? O caderninho que nós achamos que é somente dessa atual existência, que é somente desta passagem deste plano, é um caderninho que nós carregamos de muitas outras existências. Então, esse feto que desencarnou, que morreu na hora do parto, depois de ter respirado por alguns segundos, ele não falhou nessa oportunidade, mas ele carrega experiências anteriores de outras situações e pode ter falhado. E veio com o compromisso do reencarne compulsório, do reencarne momentâneo, justamente para ele poder aprender. E aí nós ficamos preocupados com a atual situação do vírus, da pandemia, para este momento. Ah, mas eu estou perdendo aula, eu não vou conseguir prestar vestibular este ano, a matéria não está sendo dada, o conteúdo não está sendo aplicado. Nós temos que entender que nós estamos tendo a oportunidade momentânea de poder nos aperfeiçoar. E quando bate a nossa porta, bate a nossa porta uma dificuldade, seja ela na condição de vírus, seja ela na condição de uma perda de um ente querido, seja ela através de uma doença incurável, seja ela através de uma situação de bullying que eu passo na minha sala de aula, com meus amigos que não me dão atenção, ou que me maltratam, sob o ponto de vista da gozação, a gente sabe como é que funciona isso com o pessoal mais jovem. Eu tenho que parar e entender qualquer dificuldade que seja ela, eu tenho que parar e entender por que aquilo está acontecendo comigo. Se eu parto do pressuposto que Deus quer o meu melhor, quando a dificuldade bate a minha porta, quando o sofrimento bate a minha porta, ele quer me dizer alguma coisa. Existe
uma pessoa que eu prezo muito, né, um espírito que eu prezo muito, chamado Emmanuel. Você já deve ter ouvido falar aqui na evangelização sobre ele. Era um espírito que orientava Chico Xavier. Ele tem uma frase fantástica no livro Fonte Viva, que ele fala que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Vou repetir, mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Porque quando nós estamos numa situação ilusória de tudo tranquilo, que nós estamos felizes, com o dinheiro no bolso, com o seu time liderando o Campeonato Brasileiro, com a sua família unida, quando está tudo muito bem, muito alegre, muito perfeito, cuidado. É neste momento que você está caindo. E quando você bater no fundo do poço é que você vai começar a chorar. E a volta, não necessariamente desse fundo de poço, é na mesma velocidade que foi a queda. Daí porque nós temos que parar sempre e refletir acerca dos nossos atos. Será que efetivamente eu estou sabendo me comportar como um filho que o meu pai ou minha mãe espera de mim? Ou melhor, eu estou sabendo exercitar em mim a paciência de ouvir algo que eu não quero ouvir? Eu estou sabendo praticar em mim, exercitar a mim a situação de que eu acho que tudo tem que ser resolvido do meu modo e da minha forma, e esqueço que meu pai e minha mãe, eles chegaram antes de mim neste planeta. Então a experiência deles justamente acontece, Deus faz isso, manda primeiro os pais, depois manda os filhos, para os pais ajudarem os filhos no seu desenvolvimento, tanto do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social. Por quê? Existe um escritor mineiro chamado Pedro Nava. O Pedro Nava escreve o seguinte, que a experiência é um farol voltado para trás. Ou seja, a experiência, ela te ilumina aquilo que te aconteceu. E se você for esperto e inteligente, você pega essa experiência, a partir da situação nova que está na sua frente, você coloca, você aplica aquilo. Então, se não deu certo em determinada situação, nessa aqui pode ser que não dê, ou pode ser que dê. Eu utilizo a situação anterior para poder praticar uma situação nova. O seu pai e a sua mãe são experiências em pessoas. Eles querem o seu melhor. Só que acontece muito que você, filho, quer A. Seu pai e sua mãe, querendo o seu melhor, opta pelo B. E aí existe um confronto, porque você quer uma coisa e seu pai e sua mãe quer te dar outra. E você não pode se esquecer que não existe pessoas que gostam mais de você do que do seu pai e sua mãe. E da mesma forma é o contexto do professor. Ah, professor, mas eu quero fazer assim. Professor, eu penso assim. Não, professor, nós temos que caminhar para esse lado. E o professor, que foi algo treinado, que foi alguém preparado, que é alguém que tem condições técnicas para poder te passar, que nem sempre é daquela forma como nós imaginamos. E se você tiver a humildade necessária para poder seguir os ensinamentos, tanto do seu pai, do seu professor, enfim, das pessoas próximas que chegaram primeiro do que você nesse plano, você será uma pessoa mais feliz. Mas nós só teremos condições de seguir o próximo se nós tivermos humildade. Se nós não tivermos humildade, nós não seguiremos o próximo. E para a gente trabalhar a humildade dentro de nós temos que buscar algo importantíssimo, que é o tema, que é o amor. Existe uma música do Roberto Frejá, talvez o pessoal mais novo não conheça, né, mas o pessoal da evangelização com certeza, né? Roberto Frejá foi parceiro do Cazuza na banda Barão Vermelho. Ele canta uma música interessante que fala: e quando estiver bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar. Vou repetir. E quando estiver bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar. O que você faz ou deixa de fazer por vontade própria é porque existe algo, lá um pontinho no seu coração, que você gosta muito. Você trabalha em função disso. É um amor que você tem. A problemática maior é que nós direcionamos o nosso amor para coisas materiais, para coisas momentâneas, para coisas efêmeras, para coisas que vão ficar para trás. Porque eu, Carlos Gimenez, não conheço, pode ser que você, aluno do Pestalozzi, aí conheça alguém que foi enterrado com todos os seus bens materiais, alguém que foi para um caixão com algumas gavetas. E a gente sabe que isso não existe. Então, tudo que você fizer
tudo que você produzir, do ponto de vista material, vai ficar por aqui. Agora, tudo aquilo que você trabalhar internamente, seja a persistência, a perseverança, a humildade, a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo, você levará para as próximas experiências. Você está colocando no seu caderninho, lembra do caderninho lá? Essas coisas boas. E na próxima vestimenta corporal que você tivesse, você vai conseguir aplicá-los. Teve um caso notório, por isso que eu vou citar aqui, uma situação chata, mas é um caso notório. Todo mundo acompanha a rede social, todo mundo acompanha a vida dos famosos, de certa forma, que é o caso lá do Vitor e Léo. Do Vitor e Léo, não. Do Vitor Chaves, da dupla Vitor e Léo. Para quem não sabe aqui, eu vou contextualizar mais rapidamente, mas o Vitor Chaves, ele se separou da esposa, teve uma denúncia de agressão em relação a ela, agressão física, agressão moral. E o que aconteceu naquela situação? Ele, por algum motivo, se desentendeu com a esposa, morava no mesmo prédio com a mãe, e eles começaram a discutir, o grau dessa discussão foi aumentando, o nível dessa discussão foi aumentando, a mãe do Vitor entrou no meio, a irmã do Vitor entrou no meio, aí eles foram para o elevador, ela entrava saindo, aí tem um registro de imagem lá, numa agressão física do Vitor Chaves com relação à esposa, uma discussão, um filho vendo, etc., enfim. Registrou ocorrência, ele foi condenado vias de fato, algumas semanas de prisão simples, etc, etc, etc. Então teve essa situação, teve essa problemática toda que envolveu aí o cantor Vitor Chaves. O que eu quero dizer com isso? O que nós podemos extrair de bom disso? Se puder, se nós chegássemos, né? E o Roda Viva do Espiritismo tem uma pergunta lá, faço assim para o convidado. Se a gente pudesse voltar no tempo, o que você gostaria de ver? Então, se a gente pudesse voltar no tempo lá com o Vitor Chaves e perguntasse para ele se ele faria diferente, no íntimo dele eu tenho certeza que ele falaria que faria diferente. Se nós chegássemos para a esposa dele e falasse para ela, se a gente pudesse voltar no tempo, você agiria diferente naquela situação, eu tenho certeza que ela falaria que agiria diferente. Para a mãe, para a irmã do Vitor. Por quê? Aquela discussão esfacelou a família, separou o Vitor da esposa, dos filhos, fez com que a carreira, a profissão do Vitor Chaves acabasse. Hoje você não vê mais falar, ele não tem mais espaço nos meios de comunicação, estava até participando de um programa na Rede Globo, lá no The Voice Kids, foi suspenso o programa, a participação dele em razão dessa problemática. Então, assim, no momento de nervosismo, no momento de agressão, no momento de ódio, a gente faz coisas que a gente se arrepende pelo resto da vida. Se você chegar para algum deles envolvidos e perguntar sinceramente, se você pudesse voltar no tempo, você faria diferente? Você ouviria um pouco mais, falaria um pouco mais baixo, cederia um pouco aqui, cederia um pouco acolá. Com certeza, essas 4 pessoas envolvidas nessa situação aí de agressão, de violência, de dificuldade, fariam diferente. Porque nós estamos aqui para amar um ao outro, nós não estamos aqui para poder criar dificuldades um para o outro. Mas a gente só vai saber amar o outro quando eu souber o meu contexto, souber a minha posição dentro de um contexto geral. Lembrar que eu não estou aqui sozinho. E o momento aí de pandemia, né, de situação de coronavírus novamente, ele veio mostrar isso para nós. O que seria de você, estudante do Pestalozzi, se não fosse o entregador do iFood? Você já parou para pensar? Quanta comida você se alimentou através de uma pessoa que fez a entrega para você? O que seria de nós sem o pessoal que faz a coleta do lixo? O que seria de nós sem o pessoal da saúde que ficou na linha de frente, dos médicos, dos enfermeiros, dos próprios recepcionistas de hospitais, dos vigilantes dos hospitais? Isso mostrou para nós que nós dependemos cada vez mais uns dos outros. Nós não podemos achar que nós somos ilhas de exceção. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos de forma coletiva, eu tenho que entender a mensagem a passar, a entrar na minha cabeça para que eu tenha um mundo melhor, as minhas atitudes têm que ser melhores. Eu só serei um pouco melhor se eu souber me avaliar, se eu souber refletir acerca do que eu faço e do que eu deixo fazer. Existe uma frase do Caetano Veloso. O pessoal aí mais jovem não curte tanto Caetano, né? Se bem que ele é um
é um ícone da música popular brasileira, mas o pessoal das mais antigas como eu, com certeza ouve bastante. Ele tem uma música que fala: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Porque tem gente que fala de boca cheia: eu sou assim e não vou mudar. Negativo. Você vai mudar sim. Um dia você vai mudar. Porque próximo de Deus, que é o nosso objetivo final, todos nós um dia estaremos próximos de Deus. Mas isso vai variar de acordo com a postura de cada um. Você, Carlos Gimenez, quanto tempo você vai demorar para chegar próximo de Deus? Olha, alguns bilhões, trilhões de anos-luz. Mas para eu chegar lá, e um dia eu vou chegar, eu tenho que começar agora, a resolver minhas situações agora. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa que gosta de mentir, se eu sou mentiroso, eu tenho plena convicção no meu íntimo, na minha consciência, que essa mentira não vai me levar a lugar nenhum. Ainda que momentaneamente, na atual situação, no atual plano físico, eu tenha condições de sair com privilégio, de sair com lucro, mas isso tudo é ilusório. Porque o que eu carrego comigo é a minha verdadeira consciência de colocar, por exemplo, a minha cabeça no travesseiro e saber lidar com as situações de que aquilo que amanhã a minha consciência não cobre por aquilo que eu fiz hoje. Então, se eu quero progredir no sentido a Deus, eu não tenho que cometer as falhas. Mas todo mundo comete falha, todo mundo cola na hora da prova da escola, todo mundo compra recibo para declarar menos imposto de renda, todo mundo tem um gato net em casa e não paga, está desviando, todo mundo tem um software pirata no computador, todo mundo joga papel na rua. O nosso exemplo maior, no sentido de fazer as coisas, não é o outro. Todos nós aqui estamos numa situação de igualdade de condição moral, por isso que nós estamos aqui, para poder crescer. Seria o mesmo que você deixasse de ouvir o seu professor na sala de aula e passasse a ouvir seu colega. Com todo respeito, você e seu colega estão numa condição de submissão técnica, intelectual em relação ao professor, ao mestre. Você tem que ouvir o mestre, você tem que ouvir o professor. E para nós, seres encarnados no planeta Terra, quem é o nosso mestre? Quem é o nosso professor maior? João Vitor, tá ligado aí, João Vitor? Fala para nós aí. Quem que é o nosso mestre? Quem que é o nosso professor? Vamos dar uma acordada aí, pessoal. Vamos movimentar. João Vitor? Abre o microfone aí e fala conosco. Jesus. Quem? Jesus e Deus. Jesus, muito bem. João Marcos Neves Bertelli respondeu. Obrigado. João Vitor abriu o microfone, mas não quis falar. É Jesus. Então, quando eu faço ou deixo de fazer qualquer situação, quando eu faço ou deixo de fazer qualquer coisa, é Jesus que eu devo seguir. E Jesus amou as pessoas que estavam excluídas, amou os leprosos, amou os pecadores, não apedrejou a mulher que todos queriam que apedrejasse, soube sentar com os ladrões, soube passar para todos aqueles que o seguiam lá atrás, e muitos de nós estávamos lá, que nós estamos aqui de passagem por este plano, que nós estamos aqui para poder crescer, nós estamos aqui para poder ser uma pessoa melhor. E aí nós temos a nossa família, e eu não me sinto bem na minha família, Carlos. Meu pai e minha mãe não falam a mesma língua que eu já pensei em fugir de casa, eu não quero mais ficar aqui, eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, não gosto dos meus irmãos, eu me considero uma pessoa fora daquilo que eu quero ser. Emmanuel, novamente, que foi orientador, né, o benfeitor Emmanuel, que foi o orientador de Chico Xavier, tem uma frase que fala no livro Pensamento e Vida, que a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o passado nos devolve. Vou repetir. A família é o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o passado nos retorna. Daí porque se você tem alguma problemática com seu pai e com sua mãe, você trate de resolvê-la imediatamente. Porque se eles estão cruzando a sua vida neste momento, se você não resolver agora, numa próxima encarnação, numa próxima oportunidade, as coisas vão piorar. E
você tem que partir do pressuposto que você implorou a Deus para que você tivesse. Você implorou a Deus para que você tivesse a oportunidade de encarnar, que você tivesse a oportunidade de estar aqui. E foi seu pai e sua mãe que aceitou esse compromisso de dar uma oportunidade. A partir do momento que Deus liberou você vir, eles te aceitaram que você viesse. Então, eles gostam muito de você. Eles amam muito você. E a gente fica preocupado como é que a gente deve seguir os nossos caminhos. Certa vez, um rei, um monarca, queria saber qual era o caminho do céu, ele queria saber qual é o caminho do inferno. Ele reuniu o conselho dele lá o conselho de orientadores, o conselho, ele tem uns consultores lá, e perguntou para o pessoal que trabalhava com ele, qual que é o caminho do céu, qual que é o caminho do inferno? Ninguém sabia a resposta. E o monarca disse para eles, eu dou para vocês até amanhã de manhã, para vocês trazerem para mim qual que é o caminho do céu, qual que é o caminho do inferno, senão eu vou mandar todos vocês para a guilhotina. E o pessoal lá, os consultores dele na época, os assessores, o pessoal da nobreza, ficaram todos preocupados, como é que nós vamos fazer? O monarca quer saber o caminho do céu e o caminho do inferno, e eu não tenho essa resposta, você também não. Aí eles lembraram que tinha um sábio que vivia no alto de uma montanha, sozinho, isolado. Ele falou, vamos mandar ele lá para o sábio, possivelmente o sábio tem a resposta. Também se o sábio não souber a resposta, quem vai morrer é o sábio, não somos nós. E eles chegaram para o monarca e falaram, rei, nós sabemos uma pessoa que tem a resposta para o caminho do céu e o caminho do inferno. Ele vive lá ó, no monte, em cima daquela montanha, sozinho, isolado, mas ele tem a resposta. Pois bem, aí o rei, o monarca, reuniu todo o seu aparato, todos os seus assessores, todo o seu exército e saiu em cavalgada para chegar até no sábio. Subiram a montanha, tá? De repente chegaram na casa do sábio. Uma casa simples, aquela chaminézinha, saindo aquela fumacinha, morava sozinho, tudo muito simples. O que ele plantava ali em volta da casa, ele se alimentava com aquilo que ele plantava em volta da casa, etc, etc, etc. E o monarca chegou para ele e falou, você mora aqui? Ele falou, mora. Me falaram que você sabe qual que é o caminho do céu e qual que é o caminho do inferno. Te determino que você me explique imediatamente agora, senão sob pena de eu te mandar para a guilhotina. E o sábio, com todo aquele jeito de sábio, né, barbas longas, já careca, falou, não, as coisas não funcionam assim, o caminho do céu e do inferno não dá para se explicar em poucas palavras. O monarca, que não tinha tempo a perder, orgulhoso como sempre, sacou a sua espada, colocou no pescoço do sábio e disse para ele, se você não me disser agora qual que é o caminho do céu e qual que é o caminho do inferno, eu vou te matar agora, nem vou te mandar para a guilhotina. E o sábio, com toda a paciência e calma do mundo, disse, este caminho que o senhor está fazendo agora é o caminho do inferno. O monarca se assustou pela eloquência da resposta, recolheu a arma, embanhou a espada, sentou do lado dele e falou de forma mais pausada, então, por favor, então me explique qual que é o caminho do céu e do inferno. Aí o sábio disse para ele, este é o caminho do céu. Quando você se acalmou e sentou do meu lado para a gente conversar de forma civilizada, é o caminho do céu. Quando você estava com a espada na minha garganta, é o caminho do inferno. Porque nós temos a pretensão de querer salvar o mundo, né, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas situações. E aí, a gente imagina que a gente, para ser uma boa pessoa, para fazer o bem ao próximo, eu tenho que construir um hospital, eu tenho que salvar as pessoas que passam fome na África, eu tenho que inventar a vacina do coronavírus, eu tenho que pensar na cura do câncer. Ótimo, se você conseguir fazer qualquer dessas situações, você estará, sem dúvida nenhuma, ajudando o próximo de uma forma coletiva e de forma muito grande. Mas a todas as vezes que você fala obrigado para alguém, você também está sendo uma pessoa melhor. Todas as vezes que você fala bom dia, boa tarde, boa noite, todas as vezes que você recebe uma pergunta, um diálogo numa voz atravessada, numa voz alta, numa voz agressiva, e você responde pausadamente, você responde com calma, você responde com sobriedade, você também está fazendo o seu papel de salvar a humanidade. Porque aquele ato seu faz parte do todo. E você está contribuindo para que as pessoas sejam um pouco melhor. Mas, Carlos, isso não é fácil.
Eu tenho nota para tirar, eu tenho matéria para estudar, eu tenho curso para fazer, eu tenho que ajudar minha mãe em casa, eu tenho que ajudar meu pai em casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Bem-vindo. Bem-vindo ao mundo de expiação e prova. Porque nós só estaremos próximo de Deus, só seremos espíritos superiores se nós soubermos dominar todas essas ações. E nós, nesse sentido, né, de querer sempre fazer o máximo, esquecemos das pequenas coisas, teve um vídeo recente, né, tem até um perfil no Instagram, e a galera que gosta do Instagram, chama lá Razões para Acreditar. Eles colocaram esse vídeo, é um vídeo que retrata o seguinte: tinha um carro que estava dentro de um túnel de trânsito, na cidade de Rio de Janeiro ou São Paulo, mas acho que é Rio de Janeiro. Estava no túnel no Rio de Janeiro, e de repente o carro deu uma pane, que eram duas pessoas. Aí, os túneis lá do Rio de Janeiro são túneis extensos, né, quase 500, 600, quase 1 quilômetro, e aí o que teve que fazer? Para não parar no meio do túnel, porque não tem acostamento, o que teve que fazer? Uma das pessoas desceu, começou a empurrar o carro numa subida, e a outra continuou dirigindo ali, porque o carro não funcionava. Ele sozinho empurrando o carro numa subida, até que veio um mototáxi, um mototaxista, né, um motociclista, veio e viu o cara empurrando sozinho. O que ele fez? Na própria moto ele colocou o pé e foi do lado empurrando com o pé, ajudando o outro. De repente, quando ele viu, chegou outro motociclista e fez a mesma forma e empurrou do outro lado. E a pessoa que estava empurrando sozinho já entrou dentro do carro, e as próprias motos, eles com os pés dos motociclistas, eles ajudaram a tirar o carro do túnel. Olha que situação bonita. E alguém teve a sensibilidade de filmar tudo isso e colocar na rede social. Esses motociclistas salvaram o mundo? Não salvaram o mundo. Mas eles fizeram uma atitude pequena que ajudaram naquela situação aquelas pessoas que passavam, que ainda de forma momentânea, por uma dificuldade. E quando passaram por essa dificuldade, eles ajudaram, contribuíram. Mas não é fácil. O convite que eu faço para vocês todos, meus irmãos, é que nós saibamos fazer as nossas escolhas dos nossos dias a dias, e principalmente que todos os dias nós reflitamos acerca do que estamos fazendo, se estamos fazendo de forma certa ou se estamos fazendo de forma errada. Porque ninguém quer errar. Mas o processo de aprendizagem, né, a escola aí, onde vocês estão, nós estamos aqui inseridos, né, de forma virtual, ela é justamente para isso, para mostrar para nós que existem hipóteses, existem situações para a gente poder tentar acertar. E ainda que eu erre hoje, não necessariamente que eu devo continuar errando amanhã. Então, se porventura você errou e você se refletiu à noite acerca do seu erro, peça perdão. Ainda que o perdão não seja aceito, que o perdão não faça parte da outra pessoa, você tem que ajudar. Você tem que trabalhar. Você tem que melhorar. Porque todos nós estamos aqui para poder crescer. E para a gente seguir, você tem que viver tudo que a vida tem para te dar. Saber em qualquer segundo, tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor. Saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Porque vencer é recomeçar. Quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que Deus estará aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente. Vamos pensar diferente. Por quê? Porque daqui só se leva o amor. Meus votos de muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. O nosso muito obrigado.